Compaixão pelos outros. Esse é o capítulo 9, onde a gente vai estar pensando um pouquinho sobre alguns tópicos, mas também refletindo com algumas perguntas sobre a vivência individual de cada uma, né? Então, no primeiro tópico de compaixão pelos outros, já vem aí um ponto bem importante de ser pensado, né? Que é olhar ali para as cuidadoras, né? Olhar para a nossa base, para a nossa família. Então, um dos trechos que eu peguei aqui desse capítulo foi a compaixão por si e pelos outros não necessariamente caminham juntas. E para prová-lo, só precisamos olhar para as mulheres abnegadas que cuidaram de nós ao longo de toda a nossa vida. Então, vamos pensar aí nas mulheres que cuidaram de nós, nas nossas mães, nas nossas avós, né? Então, que bom seria se a compaixão por si e pelos outros andassem sempre de mãos dadas, né? Mas nem sempre acontece isso. É muito raro, inclusive, né? O que é mais comum de vermos é isso de modo separado. Por exemplo, quando a gente traz aí essa compaixão pelo outro e deixa de cuidar de si. Pesquisas trazem sobre o feminino, inclusive, sobre as mulheres que têm bem maior sensibilidade, compaixão pelo outro, mas que também se criticam, se julgam com mais frequência que o público masculino, né? Então, nós passamos aí por um processo cultural mesmo, né? Nós fomos aprendendo desde o início a cuidar do outro. E aí, quando a gente lembra dos nossos pais, das nossas mães, né? Olhando aí para as mulheres da nossa base, da nossa família, das nossas avós, a gente olha ali mulheres abnegadas, né? O que que significa isso? Abnegadas são mulheres ali que cuidam mais do outro e acaba se negando, né? Negando ali as próprias necessidades emocionais em prol do cuidado de outras pessoas. Então, é um início para cada uma ir pensando, a sua mãe, os seus avós, quantas vezes fizeram tudo por vocês e acabaram se deixando, né? Quantas conversas ali, você precisa cuidar mais de você também, né? Quantos momentos ali de ver isso, cuidado do outro, mas se deixando ali de lado. E aí, para essa primeira parte, eu trouxe algumas perguntinhas reflexivas. E se a compaixão que oferecemos aos outros também precisasse ser oferecida a nós? Se o cuidado que a gente oferece a outras pessoas que a gente ama, a gente oferecesse para nós também. Como que seria? Pensem aí, quem tem filho, nos seus filhos, ou nos seus pais, ou quem é profissional da saúde, nos seus pacientes, né? E se esse cuidado, se essa compaixão que a gente oferece a todas essas pessoas, a gente oferecesse a nós também, como que seria? Em quais momentos você sente que se doa demais e esquece de se escutar? Em quais momentos, ou na família, ou no trabalho, você se doa tanto em prol do outro, você está tão disponível para o outro e acaba não escutando o seu corpo, seus próprios limites, né? E acaba caindo aí na sobrecarga, no cansaço. Tentem pensar em algum momento que você se doou demais e acabou esquecendo de você. E nem precisa chegar ao extremo, né? Ao extremo de, já estou completamente sobrecarregada. Mas é naqueles momentos ali em que, por exemplo, deixei de fazer uma refeição
de tomar o meu café, de fazer aqui meu almoço, para estar suprindo algo do outro, né? E um cuidado aí para a gente pensar nesse equilíbrio também, né? Nesse equilíbrio de, tudo bem, em algum momento, se for algo confortável, mas quando deixa de ser confortável, como é que a gente lida com esses momentos? Como é que a gente olha e se respeita? A outra perguntinha: quais crenças podem te levar a achar que cuidar de si é egoísmo? Claro que é algo já compreendido racionalmente. A maioria de nós compreendemos que cuidar de si não é egoísmo. Pelo contrário, é algo importante, é algo bom. Mas a gente vai refletir na vivência emocional. Às vezes, a gente sente um certo desconforto em olhar para si e não olhar ali para o outro como gostaríamos, né? Então, isso que é compreendido racionalmente, nem sempre na vivência é colocado ali, né? Então, quais essas crenças internalizadas aí nos levam a achar que cuidar de si é egoísmo? Que eu preciso estar o tempo todo cuidando ali do outro. E a última pergunta reflexiva é: o que muda na forma como você cuida dos outros quando está cuidando bem de si mesma? Então, agora eu quero que vocês imaginem cuidando do outro, pacientes, filhos, família, mas também cuidando de você mesma. O que muda? A gente vai vendo que há muitas mudanças no sentido positivo de disposição, me sinto bem, cuidando do outro, tendo o meu cuidado preservado também. Não há o esgotamento, pelo contrário, né? Essa disposição motiva a cuidar cada vez mais e cuidar melhor. Bruna, no meu caso, vem também ter mais paciência, ser mais tolerante, porque aí eu vejo, puxa, eu preciso disso comigo, eu preciso ser paciente comigo, exigir menos de mim, porque como eu sempre fui muito rígida, eu cobrava muito de mim e automaticamente cobra dos outros também, porque se não tá bom para mim, o outro sempre vai estar insuficiente. E aí eu acabava sendo um veículo assim de pressão para os outros, né? Então, o fato de eu cuidar mais de mim me dá essa tolerância. Poxa, eu tenho que aceitá-lo como é. Ele não é o melhor que ele pode fazer. Então, por que eu vou cobrar mais dele e ainda vou fazer mais pressão do que ele já está passando, né? Então, me ajudou bastante nesse sentido. Acho que é ser mais empática com o outro, não de acordo com o meu ponto de vista, mas espera aí, do ponto de vista dele, a fragilidade dele, o momento dele, é o que ele pode dar. Ajuda bastante a cuidar do outro. Perfeito, exatamente. Né? Então, se colocar ali no lugar do outro para perceber a perspectiva do outro, né? De que lugar parte aí o outro. Se colocar no lugar dessa outra pessoa faz com que a gente compreenda atitudes, motivações, né, interesses, desejos, então até aqueles esforços que estão sendo feitos, mas que ainda há algumas dificuldades, faz com que a gente compreenda melhor, né? Então, muito bem colocado, porque é uma outra parte que pode surgir, né, muito, que é a compaixão pelo outro, é olhar o outro, às vezes, cobrando com aquilo que a gente cobra de si mesma, né? Então, percebem aí que é uma via de mão dupla. Quando a gente cuida de si,
a gente vai olhando para o outro com esse cuidado, no sentido aí autocompassivo mesmo, né? De perceber, tô me cobrando menos, vou cobrar menos do outro, porque eu trago essa compreensão empática, né? E vice-versa. Sueli colocou: para cuidar do outro, preciso estar em paz comigo mesma. Perfeito. A compaixão envolve, então, esses sentimentos de cuidado e preocupação com os outros, mas também envolve isso que a gente acabou de falar, assumir o ponto de vista daqueles que estão sofrendo, ou que estão passando por alguma dificuldade, ou que não avançam como nós gostaríamos, de repente, de vê-los avançando, evoluindo. É colocar-se no seu lugar, por assim dizer. Em vez de julgarmos rápida e facilmente os erros alheios, por meio da compaixão, consideramos como essa pessoa se sente. Esse sentimento olha para as coisas a partir do seu interior e não do exterior. Então, foi exatamente o que Maria colocou, né, sobre assumir o ponto de vista dessas pessoas. Ao invés de fazer esse julgamento, de cobrar ali do outro, de ver ali os erros alheios, a gente, por meio dessa compaixão, a gente considera como que essa pessoa se sente, quais os limites dessa pessoa, quais as dificuldades, né? A gente olha para tudo isso a partir do interior do outro, e não só daquela visão ali exterior, né, daquela cobrança, mas como a pessoa se sente, como a pessoa se esforça, como a pessoa tenta. E aí um outro ponto desse capítulo, muito importante, é sobre a fadiga da compaixão. Concentrar toda a nossa energia para ajudar os outros pode levar a essa fadiga da compaixão. Né? Achei interessante esse termo também, porque faz com que a gente reflita sobre esses excessos. Síndrome que ocorre frequentemente com terapeutas, enfermeiros e outros cuidadores. Esse é um tipo de exaustão e esgotamento vivenciados como resultado do fato de lidar continuamente com pacientes traumatizados. Né? Então, essa exaustão aí, esgotamento que é vivenciado, vem do fato de estar lidando mesmo, né, com essas pessoas que precisam do cuidado. É quando a gente concentra todas as nossas energias para cuidar dessa pessoa. Então, a gente direciona ali todas as nossas energias. E como que a gente vai se manter, né, para continuar cuidando? Em algum momento, a gente deixa de cuidar como gostaríamos, porque a gente tem limitações também. Então, essa energia ela deve ser concentrada não só no outro, mas em você também. É como quando a gente pensa sobre a máscara de oxigênio, né? E quando a gente vai entendendo ali que os adultos eles devem colocar primeiro sua própria máscara de oxigênio antes de ajudar as crianças. Então, esse cuidado aí que a gente está pensando agora é basicamente isso, né? Trazendo aí o exemplo da máscara de oxigênio. Quando a gente direciona essa energia para si e para o outro também, né? Não é uma única direção, mas quando a gente traz aí um pouco desse equilíbrio. Sueli compartilhou que uma frase que resume bem é que eu possa estar presente para o sofrimento dos outros sem me perder no sofrimento deles, que eu possa cuidar e também me cuidar. Perfeito, perfeito. E assim cuidar melhor, né? Então acho que o que
complementaria isso que Sueli colocou de colocar, é que quando a gente cuida, se coloca presente verdadeiramente no sofrimento do outro, sem se perder nesse sofrimento deles, a gente cuida melhor. A gente não se envolve, não se perde, e a gente tem essa possibilidade de continuar cuidando, continuar presente, né? Então, esses cuidadores, esses profissionais, todas as pessoas que cuidam de alguém, principalmente pessoas mais empáticas e sensíveis, são aquelas pessoas que querem muito ajudar, que têm aí essa sensibilidade, essa empatia muito forte, tendem a estar em maior risco, uma vez que sentem a dor dos seus pacientes mais profundamente, das pessoas que cuidam. Né? Então é muito bonito e é muito bom a gente vivenciar essa empatia, essa sensibilidade, mas que precisa ter esse cuidado aí que Sueli compartilhou, né? De cuidar de si também, de olhar para o seu sofrimento também e não se perder na dor do outro, né? Estima-se que cerca de um quarto desses profissionais vivencia algum tipo de fadiga da compaixão, né? Hoje mesmo, lendo o capítulo, eu compartilhei com uma amiga, eu conversei um pouco com ela, porque é alguém que sente muito a dor do outro, mas ao ponto de se misturar, de trazer aquela dor para si mesma. E nesse capítulo eu achei interessante que a Christie, a autora, ela trouxe também um termo sobre esse trauma secundário, né? É como se o outro vivencia ali um trauma, uma situação muito difícil, muito delicada, e eu trago essa situação como se fosse minha, vivenciando aquele trauma, aquela dor, né? Então o trauma passa a ser meu, de forma secundária ali, né? Então é exatamente isso que leva a essa exaustão, essa fadiga da compaixão, quando a gente se envolve tanto com o problema do outro que a gente sente maiores prejuízos e maior dificuldade também conseguir ajudar ali o outro, né? Então acho que resumiu muito bem isso que Sueli compartilhou. E perguntas reflexivas. Vamos pensar. Como o ato de cuidar do outro tem impactado o seu próprio bem-estar emocional? Eu acredito que todas vocês, de alguma forma, são cuidadoras, né? A maioria aqui cuida de alguém, ou sendo profissional, ou enquanto família. Então, pensando um pouquinho, como que esse ato de cuidar do outro tem impactado o seu próprio bem-estar emocional? Vocês percebem algum impacto hoje no sentido negativo ou no sentido positivo também? Pensar aí sobre esses impactos do cuidar. E o outro ponto é, você consegue perceber quando a empatia começa a se transformar em sobrecarga? É natural que todas nós vivenciamos em algum momento, né? Essa fase aí de tá me gerando um cansaço aqui, né? Uma sobrecarga. Mas é quando a gente identifica, percebe, primeiro passo, né? Que vai nos levando a esses passos de movimento, de estou percebendo aqui, estou precisando de uma pausa, estou precisando de um cuidado para depois retornar. Né? Então, é o que eu sempre incentivo nessa autoobservação, né? Para que a gente consiga estar cada vez mais consciente das nossas necessidades também, no cuidado do outro. Posso falar? À vontade. Essa primeira pergunta, né? Como o ato de cuidar influencia no seu bem-estar emocional? A minha mãe mora a 1.200 quilômetros daqui. Há 20 anos que eu moro longe dela. E ela agora desenvolveu um problema na coluna e ela decidiu
fazer uma cirurgia. Minha mãe tem 16 anos apenas a mais que eu considero ela nova. Só que aí, assim, ela me mandou uma mensagem, foram lá, minhas irmãs levaram ela aos médicos, tal, um médico fala, não aconselho fazer cirurgia agora pela idade da senhora, pelos complicadores e tal. Outro fala, não, vamos fazer. Aí ela mandou para mim, quero que você me diga o que é para eu fazer. Aquilo veio, assim, como uma bomba para cima de mim. Os efeitos no meu corpo. Eu comecei a sentir dor na coluna, que eu estava super bem, comecei a sentir a dor, e há 2 semanas o que aconteceu? Estourou um vasinho no meu olho. Tá, de vez em quando isso acontece, é normal. Passou uma semana, eu não me importei. Quando foi no domingo passado, estourou outro. Durante a semana foi sumindo aquele primeiro coágulo, né? Estourou outro. Aí eu falei, peraí, tem que ir ao médico, né? Cheguei lá conversando com o doutor, ele foi perguntando para mim, o oftalmologista, algum estresse, alguma coisa? Eu falei, pois é, eu acho que é minha mãe que está me gerando insônia, né? Porque eu não quero decidir por ela, eu não acho que é justo ela pedir que eu decida por ela uma coisa de tão grande risco. Eu demorou, mas eu mandei a mensagem para ela, mandei a resposta para ela por escrito, ela não falou nada. Eu já conheço, eu sei que ela não gostou, né? Mas falei, bom, eu expus o meu pensamento para ela, mas o impacto emocional continuou. Aí o oftalmologista foi bem interessante, que ele falou assim, mas me conta, o que que tem tua mãe? Aí eu falei para ele, ele falou assim, ela é tua mãe, não é você que é mãe dela, né? Então, assim, eu preciso um oftalmologista me falar isso para eu passar a captar e falar, realmente, por que que eu estou me estressando tanto? Eu já expus a minha opinião para ela, que eu não quero decidir e não vou decidir no lugar dela. Ela é saudável cognitivamente, então ela pode decidir por si mesma. Mas o efeito que acontece e tal, e às vezes a gente não percebe. Então, quando é o limite, né? Peraí, aqui eu tenho que separar o que é meu e o que é do outro, e eu não preciso carregar o outro nas minhas costas. Mas não é fácil. Exige todo esse movimento, esse sofrimento, inclusive físico, para a gente parar, e que bom que eu consegui parar e pensar nisso, mas ainda está me influenciando. Eu não digo que eu estou tranquilinha agora, não. Ainda pesa, mas a hora que vem o pensamento errado, eu tenho que parar, peraí, pensamento, eu não sou obrigada a tomar as decisões por ela. É muito risco, é uma decisão muito importante. E se ela morrer na cirurgia, depois, como vai ser o resto da minha vida? De culpa, né? Porque eu decidi isso. Então, assim, não é fácil, exige muito esse esforço da gente, que às vezes é uma luta interna, para a gente se conscientizar de que, peraí, é o melhor que eu estou fazendo, tanto para o outro como para mim mesma. Mas dói muito. Sim, eu imagino que sim, Maria. Eu imagino é, que tudo isso vem como um peso, né, de decidir pelo outro e as consequências dessa decisão, né, o outro vai vivenciar, mesmo sendo alguém muito próximo, mesmo sendo a sua mãe, né, mesmo sendo um familiar ali de um vínculo muito próximo, ainda assim, né, ele é responsável por ele mesmo, pelas decisões, né? Então, percebe que Maria trouxe aí 3 pontos essenciais dessa autoavaliação com cuidado, que é a identificação. Identificou ali um impacto, né, um prejuízo, identificou a situação, ela avaliou, ela reestruturou ali de alguma forma aquilo que pensa, né? E o terceiro passo, ela se movimentou diante disso, ela comunicou, compartilhou ali, né? Ela expôs aquilo que estava sentindo, estava pensando. Então, quando a gente identifica, avalia e responde de forma compassiva, a gente vai transformando de pouquinho esses incômodos, esses impactos negativos, para isso que é mais coerente e funcional, que nos ajuda a realmente seguir ali alinhado com os nossos propósitos, com aquilo que
faz muito sentido, mesmo querendo muito ajudar o outro, né? Mas quando a gente não deixa de se ajudar também, de se acolher e se cuidar. E aí, é uma forma de recarregar as nossas baterias emocionais, como no capítulo traz, é essa autocompaixão. Né? Então, ao invés de nos drenarmos por ajudar os outros, a autocompaixão enche nossas reservas internas, de modo que temos mais para dar àqueles que precisam de nós. Né? Novamente o exemplo, os adultos devem colocar primeiro a sua própria máscara de oxigênio antes de ajudar as crianças. E aí agora, para a gente já ir caminhando para o finalzinho, eu vou praticar com vocês um exercício meditativo que está lá no capítulo 9, que se chama Direcionando a Benevolência para o Nosso Sofrimento. Tá? Então, vou parar de compartilhar aqui um pouquinho. E a gente vai seguir com esse exercício de meditação. Vai ser bem breve, é um exercício para você praticar em qualquer momento. Né? Hoje tem aí o central, que é da benevolência, né? Que é um dos elementos da autocompaixão, é a autobondade. Tá? Então, só encontrando aqui o exercício no livro, pronto. Direcionando a benevolência para o nosso sofrimento. Eu vou convidar vocês a se sentar da forma mais confortável que for possível, de acordo aí com o local onde você está. Então, se concentrar agora em você. Quem puder e se sentir à vontade, pode fechar os olhos também, tentem relaxar um pouco os ombros, as pernas, sentir os pés tocando aí no chão. E aí, para a gente iniciar, vamos praticando algumas respirações. Respire profundamente, algumas vezes, para se encontrar dentro do seu corpo e no momento presente. A respiração consciente nos ajuda a nos encontrarmos no nosso corpo, no momento presente. Você está aqui, agora. Então, primeiro, entre em contato com algum sofrimento. Você está se sentindo solitária, ou você já se sentiu nesse lugar de solidão, irritada, inútil, frustrada? Tente perceber com essas lembranças aí como que essas emoções estão, como que elas são, sem pensar muito sobre a trama, o que desencadeou. Só observa aí essa emoção de desconforto, esse impacto aí desconfortável, de sobrecarga. Esse sentimento é um sentimento normal e tudo é bem-vindo. Não há necessidade de se agarrar a isso, nem de afastar isso. É só para observar como que é essa sensação. Veja se pode sentir as emoções dentro do seu corpo. Se você estiver trazendo aí a tristeza, como que é sentir essa tristeza? Ou a raiva, a irritação? Você se sente anestesiada de alguma forma? Os cantos dos seus olhos repuxam? Ou a tensão entre as sobrancelhas? Quando você consegue localizar essas emoções no seu corpo? Fica mais fácil senti-las sem se perder em pensamentos. Então, só observe a emoção, deixe o pensamento.
e observe aquilo que é sentido. Agora coloque a mão no seu coração, se for confortável, ou se toque de alguma forma, para que você se sinta. E agora, nesse momento, determine a sua intenção para se oferecer bondade, compreensão e compaixão pelo sofrimento ou dificuldade que você está enfrentando. Lembre-se que o seu sentimento é parte integrante da experiência humana. Você não está sozinho. Tudo bem sentir a irritação, a raiva, a frustração diante de uma dificuldade, diante de um sofrimento. Quero que nesse momento você só lembre que esse sentimento é parte integrante da experiência humana, da raça humana. Você não está sozinho. E agora eu quero que vocês repitam para vocês mesmos as seguintes frases, de forma suave e gentil. Aos poucos, essas frases podem ser adaptadas para vocês com aquilo que faça mais sentido. Que eu possa estar segura, que eu possa ser pacífica, ter paciência, que eu possa ser gentil comigo mesma, que eu possa me aceitar como eu sou e o que eu sinto, que eu possa aceitar a minha vida como ela é. Tente pegar ali aquela frase que fez mais sentido, sem julgar, só filtrando e observar aquilo que fez mais sentido. Entre em contato com as emoções difíceis do seu corpo, se estiver surgindo, ou sinta a suave e reconfortante pressão da sua mão no seu coração, ou em qualquer parte que você estiver tocando, nos braços. Quando perceber a mente vagando, retorne às frases ou à experiência das emoções do corpo, ou a sensação da mão no coração e comece novamente. Os pensamentos que surgirem, deixe que eles venham e que eles voltem. Só observa. Se estiver sobrecarregada de alguma forma, pode retornar à respiração consciente, uma forma de se acalmar e relaxar. Que eu possa estar segura, que eu possa ser pacífica, que eu possa ser gentil comigo mesmo. Respire algumas vezes novamente e fique por alguns minutos, observando a sensação de compaixão surgindo, de cuidado, de gentileza. Se permita saborear. Se não surgir, a sua experiência não deixa de ser igualmente positiva. Permita-se saborear sua boa vontade e a intenção de cuidar de si. Isso é o que mais importa. Fique por alguns minutos observando tudo que você sentiu e o que está sentindo agora.
E aos poucos, quando estiverem prontas, podem voltar, abrir os olhos. E quem quiser compartilhar aqui como que foi, como que vocês vivenciaram essa prática. Eu tenho uma dificuldade de fazer esse relaxamento guiado, mas esse foi legal. Eu consegui fazer, pensamentos intrusivos não vieram, foi bem legal, foi uma experiência muito boa. Que bom. E a gente passou alguns minutinhos a mais, né? Quando a gente tem dificuldade, para permanecer ali o tempo, né? Tem que estar voltando, retornando, os pensamentos vêm, tentando retornar. Mas que bom. Deixa eu olhar aqui no chat. A Nayara colocou, a frase que me pegou hoje foi que eu posso aceitar como eu sou e como o mundo é. Olha que interessante. E essas frases, quando vocês chegarem nesse capítulo, vocês vão entendendo que são frases ali que podem e precisam ser adaptadas, né, sobre a aceitação. Às vezes há uma dificuldade ali, mas eu não quero aceitar isso que é ruim, né? E sim, pode ser que tenha algo que precise de um ajuste, que precise aí de uma adaptação, mas quando a gente pensa naquelas características ali, né, que vêm e que fazem parte, a gente vai trazendo também esse modo de aceitar, reconhecer e ajustar constantemente aquilo que for necessário, mas aquilo que não for possível, a gente vai aceitando e lidando de pouquinho. Meninas colocaram a Cicleide, eu sempre me sinto mais leve em cada experiência assim, refletindo sobre o meu momento. Perfeito. A Sueli, cada experiência foi maravilhosa para mim, enxergar e me aceitar. Perfeito. Muito bom, meninas. E aí, esse foi um exercício meditativo para a gente estar pensando em tirar uns espaços de 2 minutinhos, 3 minutinhos. Quem, é, quem conseguir fazer a meditação, e quem já tem a prática, né, sem ser guiada, é uma forma, ou tem dificuldade e prefere ali o guia, tem vários aplicativos ali, tem vários áudios disponíveis no próprio material do livro, né? Tem alguns áudios que a gente pode estar exercitando. E aí, a última proposta, que fica para a semana também, é o exercício prático, cuidar do cuidador. Está no capítulo 9, na página 219. Mas trazendo aqui um pouquinho para vocês, não precisam esperar chegar esse capítulo para fazerem essa prática, porque é algo bem simples, mas não é porque é simples que é tão fácil e menor, né? Pelo contrário, é algo bem necessário, que é só resgatar aqui a parte do exercício. Está na página 219. O exercício Cuidar do Cuidador é com o objetivo ali que você se permita atender às suas próprias necessidades, reconhecendo que isso não só irá melhorar a sua qualidade de vida, mas também a sua capacidade de apoiar aqueles que dependem de você, né? Então, no exercício tem algumas ideias. Achei bem legal, tem algumas ideias aí que vale a pena a gente tentar, a gente testar, né? Quem nunca fez, tentem se abrir aí para uma experiência nova, diferente. Vou trazer aqui algumas das sugestões de cuidado.
São cuidados ali, né, que às vezes a gente olha, ai, é bobinho, né, é muito simples, não vai ajudar a lidar com todos os problemas que eu estou vivenciando, mas é um início, né, é uma forma, não deixa de ser um cuidado, né, então o incentivo aqui é para essa abertura. Pode falar, Maria. É, eu estou com um livro físico e no meu livro está na página 192, tá? Ah, tá bom. Então, para quem está com o livro físico, 192. As sugestões aqui. Fazer uma massagem, vá a uma pedicure, se dê outros tipos de mimos, né? Então, se mimar. Para essa semana, a proposta é trazer algum mimo, né? Que a gente vai entendendo com profundidade que não é só um mimo, é um cuidado mesmo. Tirar um cochilo, ao meio-dia, né, ali entre o trabalho, de acordo com aquilo que é uma possibilidade, no seu contexto, na sua rotina, assistir uma comédia, no teatro, ouvir uma música, se alongar com mais frequência, caminhar na natureza, dançar, cantar, então, são algumas sugestões, né, de algo simples que cabe ali no dia, que cabe ali na semana. Tá? Então, essa proposta eu quero ouvir no próximo encontro. Quem fez algo diferente? Né? Quem fez isso com essa autoconsciência de que está fazendo, que está se cuidando. Às vezes a gente coloca ali no automático, faz parte da rotina, mas a gente não internaliza. Né? E é essa parte de internalizar que vai fortalecendo essa autocompaixão. Ah, eu estou fazendo isso para o meu cuidado, é o meu momento, né? Então, deixar ali o celular, o computador, o trabalho um pouquinho de lado para observar você, o que você sente, o que você está fazendo naquele momento, aqui e agora. Combinado? Então é isso, meninas. Estamos finalizando agora. Como que vocês vão sair se sentindo? Quem vai fazer o exercício? Vou começar a fazer exercício já a partir de hoje. Estou saindo bem mais leve. Muito legal, assim. Parabéns, Bruna, de novo. É, é uma experiência muito interessante. Eu sinto pena, assim, das pessoas não participarem, porque elas não sabem o que estão perdendo. É, é muito bom. E parabéns por você ser persistente, né? Mesmo levando esse projeto assim, mesmo tendo pouquinha gente, mas você está sempre motivada, não desiste, porque é muito bom. E assim, assistir depois gravado não é a mesma coisa. Participar é muito interessante. Eu tenho compromissos nos sábados de manhã, mas eu estou agendando, assim, agilizando para que às 10 horas, nos nossos encontros, eu possa estar aqui, porque é muito importante. Parabéns e Que bom, Maria, muito bom te ouvir. Nossa, e me motiva mais ainda, né? Eu acho que esse projeto que me faz continuar falando sobre autocompaixão, estando aqui, insistindo, é trabalhar a autocompaixão comigo mesma, né? Então, essa compaixão com o outro também, né? Cada um está vivendo a sua rotina, cada um tem o seu momento também, né? Para se abrir aí a algo, cada um tem aquilo que faz mais sentido, tem aquelas prioridades também, e é algo que não diz sobre mim, sobre como eu estou fazendo, né? Mas é sobre o outro. Então, acho que quanto mais eu falo aqui sobre a autocompaixão, compartilho com vocês, mais eu me beneficio também, né? Então, eu faço isso muito por mim também. Fico bem feliz em ouvir isso de você, né? E eu vou estar aqui fazendo as leituras, gravando os encontros. Mesmo quando tiver só uma pessoa, a gente vai estar aqui seguindo, né? Porque é uma leitura que eu gosto muito e eu estou lendo agora junto com todo mundo, né? Não finalizei ainda o livro. Estou segurando aí para ir lendo aos poucos, para ir saboreando mesmo.
Aqui, Nayara também agradeceu, ser um meio para a gente conseguir ter essas vivências, né? Sueli também. Gente, vamos tirar uma fotinho para a gente registrar? Pode ser? Eu tento tirar seco, mas eu esqueço. Quem puder ligar a câmera. Tô sem batom, mas tudo bem. Tá ótima. Vou tirar aqui do celular e no computador. Deixa eu esperar aqui a Cicleide. Você vai conseguir ligar a câmera? Não sei se tá aparecendo ainda. Ah, não tem problema. Vai sair a fotinha de vocês aí do perfil. Vamos lá. Pronto. Posta lá no grupo para a gente compartilhar no Instagram. Ô, gente, teve alguém que ficou com o olho fechado. Vamos tirar de novo. Pronto, agora sim. Prontinho, gente. Tchau, tchau. Bom final de semana. Beijão. Se cuidem, descansem. Até a próxima, tá? A próxima vai ser dia 25. Tá Tchau, bom, beijo. tchau. Beijo.